operando Ele. Eu vou dizer mais uma vez, é operando Ele. Quem vou deixar essa palavra e vou começar o meu testemunho. Isso aqui é um alerta. Jesus está voltando. Muitas pessoas falam, Sr. Paulo, por que você prega uma mensagem da parte do Senhor e depois seguida você conta o seu testemunho? Sabe por quê? Porque o meu testemunho é muito impactante, ele é muito forte. Ele pode impactar a sua vida, também pode ficá-la. Mas um que cura, que salva, que liberta é só a palavra do Senhor. Igreja, nada além da palavra, somente a palavra. Preste bastante atenção. Eu vou falar tudo que é mentira de Satanás, tudo que é blasfêmia, tudo que é contra a palavra, porque Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira. Olha como que Satanás é enganoso, olha como que ele tenta enganar, olha como que ele é mentiroso, olha como que ele é o pai da mentira. Meu testemunho é assim, ó, nós sou formado vendo minha mãe, só tinha escolhido desde o vendo minha mãe, mas eu formado vendo minha mãe, só tinha feito uma aliança com o Senhor, tinha escolhido. Por quê? Porque eu aprendi que lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó, mesmo antes de Jeremias ter formado a mãe dele, o Senhor já escolheu como profeta do Senhor. Igreja, a minha mãe foi uma mulher muito sofredora que sofreu muito comigo, mas hoje ela canta o canto da vitória. Ela sofreu largando tudo que é pecado por aí, tudo que é blasfêmia, tudo que é contra a palavra, para viver uma vida de obediência, santidade na presença do Senhor. O que eu estou fazendo na minha vida, eu profetizo que eu vou fazer melhor na tua vida e na vida da tua família. Muitas pessoas falam assim, Paulo, se você for escolhido dentro de sua mãe, por que você saiu para os caminhos errados? Por que você abandonou Jesus? Por que você saiu fora? Por que você pulou fora do bairro? Sabe por que, igreja? Porque eu fui um menino desobediente, um menino que não honrava nem pai nem mãe, um menino que entrava no ouvido e saía pelo que na Bíblia diz que era filho pródigo. Opa, o que é filho pródigo? É o filho rebelde, igreja. É o filho que queria fazer do seu jeito, da sua maneira, de sua vontade e do seu querer. E meu Deus estava de braço aberto falando assim, ó, ele pode sair, ele pode fazer o que ele dê a entender, porque eu dei livre-arbítrio para ele, mas ele vai voltar para os meus caminhos, ele vai voltar pregando a minha palavra. Por quê? Porque eu aprendi que a santa palavra do Senhor se diz que lá em Números, capítulo 23, versículo 19, se diz assim, ó, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Sabe o que eu consigo entender com a santa palavra do Senhor? Se ele escolheu você, se ele me escolheu, se ele escolheu a nossa família, é porque ele é fiel para cumprir todas as coisas. Escreva, apenas ore e apenas pregue, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Aí eu comecei desde menino, pastor. Eu fui nascido e criado no berço evangélico. Eu fui nascido e criado dentro da igreja. A minha mãe e minha avó me levavam sempre à igreja. Ô Paulo, isso é bíblico, Paulo? É. Onde está escrito? Está escrito lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrui ou ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ficar mais velho, não se desviará dele. Isso é bíblico, está escrito na Bíblia. Iniciou em todos os cultos da igreja. E quando eu em todos os cultos da igreja, foi passando alguns anos, eu comecei a crescer dentro da igreja. E quando eu comecei a crescer dentro da igreja, foi passando mais alguns anos, com 13 anos de idade, igreja, eu batizei, eu passei pelas águas. Foi a coisa mais linda, igreja, a coisa mais bonita. Eu comecei a tomar ceia do Senhor, eu comecei a estar na mesa do rei. Por quê? Porque eu aprendi que lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, se diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir para mim, eu entrarei, cearei com ele e ele... Eu comecei a cear com o Senhor, eu comecei a estar na mesa do rei. Por quê? Porque eu aprendi, igreja, que nós somos igual a Davi, nós chegamos por último, mas hoje nós somos os primeiros. Comecei a fazer igual os irmãos e irmãs. Eu comecei a louvar dentro da igreja, eu comecei a cantar, eu comecei a adorar o Senhor também. Eu comecei a levar pessoas de 13 anos, acima da minha idade, 15 anos para a igreja. Por quê? Porque eu aprendi que lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, se diz assim, ó, disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Sabe o que o Senhor está mandando dizer para a nossa noite? Nós estamos feitos para a proclamação do Evangelho, para o avançamento do reino dos céus. Olha, por quê? Sabe por quê, igreja? Que nós temos vivido uma época, um século de nossas necessidades, esquecendo que tem muitas almas morrendo aí fora, precisando da santa palavra do Senhor, precisando do santo Evangelho, precisando da nossa mão, igreja, do nosso abraço. Mas muitas das vezes, igreja, nós julgamos,
muitas das vezes nós condenamos, mas sabe o que o doutor Lucas diz para nós nessa noite? Em Lucas capítulo 6 e o versículo 37, não julgue e vocês não serão julgados, não condene e não serão condenados, perdoe e serão perdoados.